Graças e paz, irmãos. Aqui é o professor Ney. Hoje eu dou continuidade àquele trabalho que eu tenho feito já há algum tempo, que é a exposição do Evangelho de Mateus. Já tratei dos capítulos 1 ao capítulo 6 e hoje eu trato o capítulo 7, de versículos 1 ao 6, certo? Vou fazer a leitura e em seguida eu vou fazer uma breve exposição do que essa passagem quer dizer. Vale lembrar que nada do que eu falo aqui é baseado no que eu acho, no que eu penso. Todos esses vídeos que eu gravei, e assim como esse, e pretendo gravar, se assim Deus me permitir, todos são frutos de uma pesquisa em cima de alguns dos melhores comentários que eu conheço, comentários em língua portuguesa, e também algumas das bíblias de estudos de minha confiança. Então eu consulto cerca de umas 10 bíblias de estudo e uns 8 comentários daqueles que eu considero serem os melhores já publicados em língua portuguesa. Eu faço um apanhado disso e trago aqui para vocês, né, que têm acompanhado esse trabalho, aquilo que essa passagem tem a dizer, certo? Esse trabalho ele visa alcançar aquelas pessoas que estão tendo um primeiro contato com as escrituras sagradas, aqueles que talvez não conheçam tão bem os significados e tenham um pouco de dificuldade. Então o objetivo é alcançar essas pessoas, certo? Vou fazer a leitura aqui, ó, Mateus capítulo 7, de versículos 1 ao versículo 6, diz assim, ó: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lances aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Essa passagem, versículos 1 ao 6, ele trata basicamente de dois temas. Então eu vou tratar primeiro o versículo 1 ao 5, onde ele fala a respeito do julgamento, e depois eu vou abordar o versículo 6, onde o Senhor Jesus fala de não lançar aos cães e aos porcos as pérolas, ou seja, as coisas santas. Eu vou interpretar o que ele quis dizer com isso. Bem, irmãos, de versículos 1 ao 5, o Senhor Jesus fala: Não julgueis para que não sejais julgados. Essa é uma das passagens mais mal interpretadas e mais mal aplicadas que eu conheço. Mal interpretada, geralmente mal aplicada por parte de pessoas que não querem sofrer algum tipo de censura. Então usam essa passagem como se fosse uma espécie de um álibi. Ora, não me julgue pelo que eu faço, porque na Bíblia está escrito isso. Bem, as pessoas que usam isso, ou elas não têm um conhecimento, ou elas estão mal intencionadas. Quem lê a Bíblia sabe que a Bíblia, do início ao fim, ela nos recomenda a fazermos separação, a fazermos um discernimento. Eu não vou dizer separação, mas ter um discernimento entre aqueles que são cristãos, aqueles que fazem parte da fé e os que não fazem. A Bíblia diz que devemos ter consciência, conhecimento de quem são os falsos profetas e quem são os verdadeiros profetas. A Bíblia diz que devemos ter o discernimento entre os bons e os maus pastores, entre os ímpios e os tementes a Deus. Enfim, a Bíblia do início ao fim ela fala que devemos ter a consciência, o conhecimento e a capacidade de separar entre os que são do bem e os que são do mal. Ora, é óbvio que para você fazer esse tipo de discernimento, você precisa exercer algum juízo, algum tipo de julgamento, é óbvio. E o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, 24, ele diz o seguinte, ó: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então entenda o seguinte, a Bíblia é um livro que ela orienta você a exercer algum tipo de juízo para separar entre uns e outros. Assim como o Senhor disse lá em João 7,24, não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Ou seja, o problema não está no julgamento em si, o problema está na motivação e no tipo de julgamento que é efetuado. A motivação
e o tipo de julgamento. Aqui em questão, quando o Senhor diz não julgueis, ele está tendo em mente, ele está querendo se referir àquele tipo de julgamento infundado, aquele tipo de julgamento onde a pessoa não tem algo concreto a fim de falar a respeito do outro, aquele tipo de julgamento aquele tipo de julgamento leviano, pois ele diz em João 7,24, julgai segundo a reta justiça, ou seja, julgai quando você chegar ao ponto de exercer algum tipo de juízo a respeito de alguém, você precisa ter algo concreto para ter esse exercício desse julgamento, certo? Não pode ser algo infundado. Então, duas coisas são colocadas aqui: a questão do motivo, a questão da forma como é feito esse julgamento, ou seja, ele é fundamentado em algo ou ele é meramente uma coisa da sua cabeça. E também a motivação. Por que a motivação? Porque algumas pessoas, por natureza, elas são críticas. Ou, em algumas pessoas, elas têm uma espécie de uma necessidade em diminuir outras, a fim de que ela possa se sentir melhor. Ou, às vezes, por uma questão de um preconceito, às vezes por uma questão, sabe, inerente à pessoa, que faz com que ela exerça o julgamento sobre outra. Então, esse tipo de julgamento, ou seja, o julgamento sem provas, o julgamento cuja a forma de ser executado ela é inválido, e a motivação é que devem ser colocadas em pauta. Tanto é que o Senhor Jesus ele vai dizer aqui o seguinte: o hipócrita, como tu quer tirar o argueiro do olho do teu irmão, mas tu não repara na trave que está no teu olho? Argueiro é uma coisa mínima, é como se fosse um cisco. Trave, entretanto, é uma coisa grande. Então ele diz: como você olha para o teu irmão a fim de corrigir outros, quando você tem, né, os seus defeitos e os seus problemas. Então ele diz o seguinte: primeiro você deve olhar para si com o intuito de fazer um auto-julgamento, uma autoavaliação, identificar os seus defeitos, identificar os seus problemas, fazer aquilo que convém a fim de que você possa se libertar disso, e aí sim você terá uma ótica capaz de enxergar verdadeiramente as qualidades e os defeitos dos outros. Porque muitas vezes a ótica daquele que enxerga, daquele que julga, ela é uma ótica deturpada. Então você precisa primeiro tratar a sua ótica, a sua mentalidade, os seus problemas. Então, às vezes, a pessoa que ela tem uma tendência a ser crítica, ela precisa reconhecer e tratar isso, a fim de que ela tenha a capacidade de discernir os defeitos e as qualidades de outra. Uma pessoa, por exemplo, que ela é pessimista, uma pessoa, por exemplo, que ela é soberba, ela gosta de se colocar acima de outros. Uma pessoa como essa, ela não tem a capacidade de exercer um julgamento, um juízo, vamos assim dizer, neutro a respeito de outra pessoa. Quando você tem um preconceito, por exemplo, independente de cor, de raça, de credo, quando você tem um preconceito em relação a alguém e esse preconceito é inerente a você, você não vai conseguir fazer uma avaliação, um juízo a respeito de outra pessoa de uma forma isenta do quanto esse preconceito vai te induzir a um juízo errado. Então você precisa primeiro tratar, olhar para si, tirar a trave que está no teu olho, a fim de que aí sim você tenha a capacidade de olhar para o outro com o olhar cristão, com o olhar das Escrituras, certo? Quando você se torna cristão, você antes não era, você vem cheio de preconceitos, você vem cheio de ideologias, de pensamentos que você trouxe ao longo de toda a sua trajetória, que te foi inserido a respeito, que te foi inserido pelos seus pais, pelos seus amigos, pelo ambiente que te cerca, o ambiente que você cresceu, as ideologias, as filosofias mundanas e seculares que você aprendeu. E aí você passa a ter o conhecimento com as escrituras sagradas, né, seja por meio da leitura da Bíblia a respeito de uma pregação, ou enfim, você vai tendo conhecimento das Escrituras e você passa a ter uma nova ótica. A partir dessa ótica, que é a ótica cristã, aí sim você terá a capacidade de avaliar uma outra pessoa e ter um discernimento a respeito de quem é quem. Mas isso, é basicamente isso que essa passagem quer dizer. O problema não está no julgamento, o problema está se nesse julgamento ele é fundamentado em fatos ou simplesmente
numa aversão, vamos assim dizer, que a pessoa já tem, aquele tipo, eu não vou com a cara de fulano. Tem gente que às vezes nem conhece a pessoa, mas ela já exerce o juízo a respeito dela. Eu não vou com a cara dessa pessoa, eu não gosto de fulano, eu não sei porquê. Às vezes a pessoa chega ao ponto de falar, eu não sei porque eu não vou com a cara dessa pessoa. Olha só o que a pessoa está dizendo. Eu não sei porque eu não vou com a cara dessa pessoa. A pessoa não tem nem um motivo. A pessoa não tem nem algo fundamentado, mas ela já exerceu um juízo a respeito daquela outra. Eu não vou com a cara dessa pessoa, sem ter base, sem ter algo concreto com o qual ela possa nutrir esse sentimento. É basicamente isso que está se tratando. E o Senhor diz, pois com a medida que você medir outros, outros te medirão também, da mesma forma. Então, basicamente o Senhor diz isso, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, para depois ver claramente e tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, antes de você exercer o juízo e querer corrigir alguém, você precisa também olhar para si mesmo e identificar os seus defeitos, os seus problemas, as suas limitações e se tratar, para que aí sim, tendo uma ótica limpa, uma ótica neutra, uma ótica fundamentada nas escrituras, você ter a capacidade de, a partir do juízo que você fez, você poder ajudar. E outra coisa que o Senhor diz aqui, verás claramente para tirar o olho do teu irmão, ou seja, é exercer um juízo, é chegar à conclusão a respeito de alguém, se ela está fazendo algo errado, e ajudar, porque é isso que ele está dizendo, tira a primeira trave do teu olho, isso versículo 5, tira a primeira trave do teu olho, né? E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão, ou seja, para que você cure outros, para que você ajude outros, primeiro você precisa se curar, primeiro você precisa se tratar. É isso que o Senhor está dizendo. Lembra-me das palavras do apóstolo Paulo, quando lá em Coríntios ele fala a respeito da ceia, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Paulo, ele é uníssono quanto ao que o Senhor Jesus diz. Examine o homem a si mesmo, certo? Não é examine o homem ao seu redor, examine o homem ao outro, a congregação, seja ele um avaliador constante, não. Paulo, na mesma sintonia do Senhor Jesus, ele diz, olhe primeiro para si, examine a si. E a partir do momento que você tiver a conclusão dos seus defeitos, das suas falhas, dos seus preconceitos, sabe, daquilo que te faz ver o mundo de uma ótica deturpada e tratar isso, aí sim você terá a capacidade de olhar para outros, entender as motivações, entender os objetivos, entender as ações e ajudar aqueles que precisam. É basicamente isso que a passagem diz. E o versículo 6 é o seguinte, né? Vou ler aqui mais uma vez. Versículo 6, já tratando de outro tema, o Senhor Jesus diz o seguinte, não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Bem, o que isso quis dizer? Um dos estudiosos que eu consultei, Russell Norman Champlin, desculpa que a minha garganta anda um pouco irritada. Um dos estudiosos que eu consultei, Russell Norman Champlin, que foi um teólogo fantástico, ele tem 2 grandes obras lançadas em língua portuguesa, e ele tem uma obra onde ele interpreta todos os versículos do Novo Testamento. Ele deu algumas explicações bastante interessantes. Quanto a essa passagem aqui, diz ele em um dos seus comentários que durante o período missionário da Inglaterra, da Alemanha, esse versículo ele foi empregado de uma forma equivocada, pois algumas das juntas missionárias elas foram censuradas por estarem levando o evangelho a outras nações que eram rudes, nações que não tinham a mesma cultura, né, desses povos. Então algumas pessoas interpretavam como se essa passagem estivesse impossibilitando de levar o evangelho para nações, para povos que não tinham o mesmo desenvolvimento, que talvez não tivessem a mesma educação, ou que tivessem costumes bárbaros. Entretanto, não é isso que a passagem está dizendo. Eu vou ler até um trecho aqui do que Champlin colocou no comentário dele. A advertência não visa missões religiosas,
porque isso seria uma contradição a muitas outras passagens bíblicas, mas é um aviso para que não nos degrademos em nossa fé preciosa, nem em nós mesmos, por meio de uma atitude imprópria, dirigindo o nosso ensino àqueles que o degradam desdenhosamente. Precisamos usar de cautela com tais pessoas, não evitando ajudá-las, quando isso for possível, mas sem fazer de nossa religião verdadeiro motivo de zombaria da parte delas. E aí ele conclui: a falta de bom senso causa grande dano à religião. Enfim, o que essa passagem ela quer dizer? Entende-se que essa passagem ela diz o seguinte: você não deve perder seu precioso tempo tentando evangelizar ou tentando convencer aqueles que decididamente não querem aceitar a palavra, certo? Aqueles que se opõem, aqueles que desdenham, aqueles que zombam, aqueles que escarnecem. Não quer dizer que você não vai evangelizar, mas você não deve empregar os seus esforços além do necessário com isso. Eu achei perfeito o comentário que o Robert Charles Sproul fez a respeito dessa passagem. Eu vou ler esse comentário que ele fez, e o comentário em si ele já interpreta essa passagem no meu entender de uma forma perfeita. Olha só o que ele diz: os cães em Israel não eram animais de estimação fofos e dóceis. Eles eram animais desprezíveis, que se alimentavam de restos e equivaliam aos porcos no chiqueiro. Jesus está instruindo as pessoas a ter o bom senso de não oferecer coisas sagradas aos cães. Mas quem são esses cães? Diz ele. São indivíduos que se dedicam a odiar o reino de Deus. Jesus não nos aconselha a odiá-los. Quando despediu os discípulos à sua missão, ele disse: e em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, ou seja, a minha parte eu fiz. Embora seja correto nos importarmos com aqueles que são hostis ao reino, não devemos gastar todo o nosso tempo oferecendo-lhe coisas santas. Paulo foi à colina de Marte, ao Centro Cultural de Atenas, e envolveu-se em uma discussão com filósofos. Quando terminou, alguns aceitaram o que ele dissera, outros zombaram dele e outros ainda queriam ouvir mais. Aqueles que responderam, Paulo ofereceu todo o tempo do mundo. Aqueles que queriam ouvir mais, ele falou e respondeu todas as perguntas possíveis. Mas aqueles que recusaram abjetamente a ouvir o evangelho, ele não os destinou mais tempo algum. Paulo entregou-os a Deus. Talvez ouvissem a verdade em outro momento de outra pessoa. Jesus não está dizendo que devemos adotar uma atitude ríspida em relação ao incrédulo. Ele quer apenas que tenhamos discernimento na proclamação do evangelho. Devemos discernir a mente e ao mesmo tempo não julgar duramente com o coração. E a isso somos chamados, um chamado de fato bem sério. Para mim, a explicação desse teólogo, Robert Charles Sproul, para mim ela foi perfeita. Porque o que ele quis dizer com isso? Como ele interpreta isso? Basicamente, o que todos os demais comentários o fizeram. Não devemos odiar aqueles que zombam, aqueles que escarnecem, mas devemos ter o bom senso de não virar palhaço para eles. Como assim? Vou dar um exemplo. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer seminário, estudar e ter argumentações, eu entrava em discussões, às vezes, com algumas pessoas que vinham questionar. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ah, mas a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz aquilo. E eu ficava ali entrando num debate com eles e, ficava às vezes exaltado e nervoso e debatendo e travando conhecimento. Até que um dia eu tive um entendimento. Eu falei, cara, eu estou perdendo meu tempo com gente que não quer
não quer receber a palavra. Enquanto eu estou perdendo meu tempo com gente que não quer, tem pessoas que de fato querem. Tem pessoas que realmente eles chegam com questionamentos que são questionamentos honestos, com dúvidas que são de fato honestas, porque elas querem aprender. Mas outros eles vêm com um tom de deboche, de zombaria, de escarnecer de você e da sua fé. Então a esses que vêm com esse espírito, com esse intento, com esse intuito de escarnecer, de zombar e de fazer de você um palhaço, com essas pessoas você não deve gastar muito do seu tempo. Faz como Paulo, entregue-os na mão de Deus, porque talvez em uma outra ocasião de uma outra pessoa, essas pessoas vão aceitar ouvir o Evangelho. Mas você faz como o Senhor disse, sacode o pó do vosso pé e segue adiante. É basicamente isso que a passagem quer dizer, sem mais nem menos. Então, isso também, só para ilustrar aqui um episódio que aconteceu, eu estava lendo uma vez uma biografia de um homem que eu aprecio muito, não está mais entre nós, que foi o Billy Graham, evangelista Billy Graham. Né? Se você não conhece, assista alguns vídeos dele, pesquise um pouco a respeito dele. Foi um dos maiores evangelistas que esse mundo já teve. E diz que Billy Graham, certa vez, ele visitou uma jovem que ia fazer um show, né? E ele evangelizou essa jovem. E essa jovem virou para Billy Graham, isso está na biografia dele, eu li na biografia dele, não foi ninguém que me contou, eu li diretamente na biografia dele. Billy Graham evangelizou essa jovem, e essa jovem virou para Billy Graham e disse, eu não preciso do teu Jesus. Uma semana depois essa jovem perdeu a vida. O nome dessa jovem você conhece, era Marilyn Monroe, assim está na biografia dele. Ele evangelizou para ela, e ela deu essa resposta para ele, eu não preciso do teu Jesus, e uma semana depois ela perdeu a vida dela. Então, Billy Graham, ele foi para evangelizar, ela escarneceu, ela não quis saber, ele fez a parte dele, não gastou mais tempo, ele fez a parte dele, e ela fez a escolha dela. Onde ela está, aí é uma outra história, talvez ela tenha tido ainda um tempo de se arrepender dentro dessa semana, não se sabe. A questão aqui não é essa, a questão é, não perca tempo com aqueles que não querem ser ajudados. Essa é a lição. E que Deus e o Espírito Santo continue aplicando e discernindo esta palavra na sua mente e no seu coração. Amém.